Os Estados Unidos seguem avançando e muito, a todo vapor, no seu combate bélico-militar, na sua ofensiva ali no Mar do Caribe contra o tráfico de drogas, também no Pacífico, né? E parece que alguém gostou da ideia e até, pelo visto, está com inveja, ao que tudo indica. Pois é, isso porque o senador Flávio Bolsonaro, o senador fluminense Flávio Bolsonaro, disse estar com inveja das incursões militares de Donald Trump. Em uma postagem no X, até sugeriu que o governo de Donald Trump promova esses ataques contra embarcações do tráfico, do crime organizado, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Temos exatamente esse trecho aqui, a gente já vai estar providenciando aqui com a nossa produção, mas é uma fala que, obviamente, apoiadores e críticos estão aí se aproveitando para poder, enfim, claro, interpretar como os atendem. Mano Ferreira, levantando para você cortar a tribuna livre que é esse Morning Show. Olha, Marinho, na minha visão, o Flávio Bolsonaro está tentando ganhar as manchetes com uma fala absurda e com uma declaração de incompetência, né? Porque, afinal de contas, ele é senador da República, ele é pago pelos nossos impostos para trabalhar em favor de instituições dentro do Estado brasileiro que sejam capazes de garantir a nossa segurança de forma soberana e não tendo que pedir arrego para um Estado estrangeiro que venha aqui nos bombardear. É essa a ideia? É uma coisa absolutamente insana a gente pensar que tem um senador torcendo para que haja um exército de outra nação bombardeando a nossa costa. Isso é absolutamente surreal. Parece que vale tudo para aparecer, até mesmo fortalecer os adversários, porque é só isso que esse tipo de proposta insana acaba fazendo. Aquela famosa imagem, né, do porta-aviões americano USS Gerald Ford, por exemplo, ali entrando no Lago Paranoá. Claro que isso é um exagero de uma possível realidade, mas, enfim, a nível de truque retórico, né, ele acaba, de certa forma, para o público que o atende, né, ou que ele geralmente tem essa conexão direta, né, Jesse Peixoto, de alguma forma cutucando o calcanhar de Aquiles do petismo. Até porque o Lula fica bradando de soberania, 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 e a gente vê verdadeiros continentes do Estado brasileiro, ou do território brasileiro, completamente rendidos para o Comando Vermelho e para o primeiro comando da capital. Uma coisa não justifica a outra, mas você vê que, pelo menos a nível de retórica política, um contraste pode ser efetivo? Pode, mas eu acho que aqui o problema é que quando a família Bolsonaro tenta contraste, normalmente o contraste sai pela culatra. Porque, por mais que a gente entenda o sentimento de indignação que o senador quer causar, e particularmente eu acho que é um sentimento compartilhado por vários brasileiros, ele não se explica bem num cenário em que ainda existe ali uma ligação da família com questões da tarifa, que reforçam o discurso da soberania nacional. Então eu não duvido que daqui a uns dias o Sidônio vai pegar esse trecho, colocar numa propaganda e falar: eles querem que ataquem o Brasil, e mais uma vez ajudar na campanha de publicidade do governo federal, e no lugar de fazer o Lula cair, subir. E este é um problema da realidade da oposição hoje. Porque ninguém tem sido tão bom em termos de marketing pró-governo federal quanto a família Bolsonaro fazendo esse tipo de declaração. Agora, uma coisa é fato: soberania também inclui ter soberania do crime organizado. O Brasil não é soberano. E não é por causa dos Estados Unidos, é por causa do domínio do PCC, do Comando Vermelho, em torno do nosso país. Então, ninguém é soberano se, no final das contas, eu sou presa na minha casa de determinado horário porque eu tenho medo de sair na rua e ser sequestrada, assaltada. Ninguém é soberano se meu filho não pode brincar na rua porque o crime está presente. Ninguém é soberano nas favelas do Brasil, em que o crime manda, coordena e fala até de quem eu compro gás, aonde que eu compro determinado produto. Nenhum empreendedor é soberano se o Estado sequestra e pede propina. Então nós não somos soberanos. E o que não nos faz soberanos é a insegurança, é o crime, é a corrupção. E nada disso o governo do PT parece interessado em combater. Eles criam esse grande inimigo
inimigo Donald Trump, fala só do Donald Trump, mas eles ignoram que durante todo esse mandato, André, desde ali de que Flávio Dino foi para o Ministério da Justiça, até agora, né? Agora, faltando menos de um ano para a eleição, o ministro da Justiça Lewandowski entregou um plano antifacção. Espera, mas o Dino também tinha um plano que não saiu do papel antifacção em 2023, antes dele ir para o STF. Todos os planos entregues, mudanças não são feitas, o Brasil, a Deus dará em termos de segurança pública, o olhar de segurança pública do governo federal, e, no final das contas, nós não somos soberanos, porque quem está coordenando muitas vezes a estrutura do nosso país é o crime. Pessoal, a gente está falando de mais de 50 milhões dos nossos compatriotas e sobreviventes completamente vivendo sob a lei do fuzil em áreas completamente dominadas pelo tráfico e sem qualquer perspectiva de serem libertos e trilharem os seus próprios destinos. Então, é uma situação que a gente entende que é um truque retórico aqui, que gera imediatamente aquela história, daquela imagem do bombardeiro B-2 americano sobrevoando os ares de Brasília, ou o navio cargueiro americano com submarinos invadindo o Lago Paranoá. Mas eu acho que isso é um exagero. Claro que parece que foi o que o senador clamou, mas na prática, realmente, a classificação do primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas poderia ampliar muito os meios de combate internos, os nossos homens valorosos, dos nossos agentes de segurança, para trilharem e botarem na ponta da linha essa guerra, né? Então é importante a gente ter isso em mente. É importante, André, mas também se trata, quando a gente escuta o senador Flávio Bolsonaro falando isso sobre a forma como os bolsonaros se colocam na postura política, que é quase uma forma monárquica de se gerir a política nacional, a gente pode lembrar, por exemplo, que há pouco tempo eles estiveram com a caneta na mão. Então, assim, o que foi feito de forma institucional para combate ao crime organizado no governo anterior, quando tiveram a caneta na mão? Muito pouco. É muito raro a gente lembrar de uma sólida política pública que foi relacionada ao governo anterior que se propôs a realizar esse ato. E outra coisa, essa mania que o governo Bolsonaro, todos eles têm, de estar olhando para os Estados Unidos como uma forma referencial de como se gerir um país. Isso não é uma postura que a gente espera de lideranças políticas públicas. Então, assim, a gente está à véspera de uma eleição, que eles vão para a rua pedir voto e não tem nada de novo para apresentar para a sociedade, Sim. de forma que eles possam ser protagonistas de uma mudança daquela que os brasileiros possam ver, tem que apelar para o estrangeiro. E outra coisa, sempre que a gente olha para dentro de casa, e um conselho agora que eu dou para as mulheres, quando o marido olha para fora e começa a pedir ajuda para consertar a torneira, olha para fora para conseguir ajuda para consertar um chuveiro, e esse é um atestado de incompetência. E é o momento de separar. E se o Eduardo, se o Flávio estão vendo inspirações norte-americanas, socorro, me ajuda, entidades internacionais a resolver problemas internos, significa que não peça e está na hora de pensar em outra forma de se gerir a sua casa e o seu país. Tá aí o senador Flávio Bolsonaro reagindo ao ataque letal, né, dos próprios Night Stalkers, né, que é esse contingente do exército americano, ali dinamitou com uma precisão cirúrgica, numa fração de segundos, ali um barco, uma embarcação com toneladas de cocaína que provavelmente estariam regando aí à noite em Miami ou em Nova York, por exemplo, ou em Los Angeles. Pelo visto, realmente o estoque vai ficar um pouquinho em falta por lá, ao que tudo indica. Mas a gente tem que olhar para o próprio umbigo. Uma coisa é certa, o Brasil precisa de ação. Qual ação e como? A gente não pode também ficar refém desse tatame, né? Dessa discussão pueril e infantil, como se fosse literalmente os americanos invadindo o Lago Paranoá e a Rocinha, os Navy Seals invadindo a favela da Maré, não é isso? Mas também não renegar a possível ajuda que a maior potência bélica militar do planeta pode nos ajudar a nos equiparmos para realizar essa luta. Basta ver o intercâmbio militar com a Ucrânia, né, David? Não, sem dúvida. E muito também da droga consumida nos Estados Unidos é produzida por lá. O fentanil virou uma febre nos Estados Unidos, é um problema crônico que existe por lá. Do México, principalmente. Exatamente. E aí tem cidades que você hoje que tem a maior cracolândia do mundo, não é? Aqui em São Paulo, recentemente, a gente teve informação, né, que foi desarticulada, que migrou para outros pontos, então meio que pulverizou isso. Mas os Estados Unidos também tem problemas. Então, assim, o mundo pintado, diante dessa polarização, não tem como você encarar como a outra forma, a não ser de realmente polarizar
diante da fala. Então, podia fazer aqui. Eu concordo plenamente com os meus pares aqui em relação a isso, porque se os Estados Unidos forem usados como exemplos, eles não são exemplo tanto assim de combate também ao crime organizado, porque tem muitas cidades onde as pessoas não conseguem mais andar, assim como acontece aqui no Brasil. Então, primeiro precisa resolver o problema interno e depois o do mundo. E com isso também a gente defender a nossa soberania, mas de uma forma que não precise, né, ficar nesse ambiente polarizado todo. Meus amigos, ter respeito próprio, mas também não ter delírios de grandeza e também um diagnóstico errado sobre a nossa real situação. Então, também não ficar refém desse soberanismo de goela que o Lula descobriu por causa, enfim, dos últimos acontecimentos políticos. Falando em últimos acontecimentos políticos,